Olá, comadre. Aqui Viviane Maurício, mais uma vez com o nosso Conversas de Comadre, saudando o compadre, saudando todos os meus afilhados, que você sabe, se você não tem idade para ser nem minha comadre, nem meu compadre, então vocês são meus afilhados, tá? Mais uma vez aqui reunidos para poder falar um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do mundo da política. Você que já está aqui nesses alguns programas, né, algumas gravações que eu já fiz dessas conversas que nós temos, conversa com comadre, conversa com padre, conversas com os afiliados. Você sabe que este canal nada mais é do que um canal sobre política. Viviane, por que política? A gente não tem coisa mais interessante na vida para poder fazer. A tocinha continua aqui, tá? Para poder fazer na vida, ao não ser entender sobre política, onde que a política está, amiga. Então, eu vou falando aqui, vai vindo umas piadinhas, né, do tempo que eu era moçoila. Tinha um programa que eu não sei se era Djalma Jorge, que tinha um programa que falava amigo, amiga, aliás, você que é das antigas, talvez você lembre. Então, por que política, querida, querido, por quê? Eu vou ler aqui, tá, no meu teleprompter, tá? Por quê? O que é política? Porque eu que entendo, a maioria das pessoas que não gostam de política, o que eu entendo perfeitamente, por que que não gosta? Porque não sabem o porquê e onde é aplicada. Eh, eu talvez não sei se falei para vocês, algumas vezes, em outros vídeos que eu fiz, tinha uma pessoa chamada Bertold Brecht, e ele dizia que tudo vem da política, desde o preço da farinha, ao menino de rua e até a prostituta. Tão profundo quanto é. Então o que que é política? Política é administrar. Política é indicar, a gente vê várias indicações aí no governo, né, então você tem que ver quem que você vai indicar para governar, e você tem uma ideia de com quem que essa pessoa anda, para saber fatalmente esta pessoa que vai governar vai indicar esta ou essa pessoa. Nomear, negociar, dominar, o que a gente tem visto. Restringir e instrumentalizar. O que é instrumentalizar? A partir do momento que eu estou no governo, num cargo, né, onde quer que eu esteja, num cargo, no governo, eu vou usar aquilo como instrumento para chegar onde eu quero. É, amiga, não é fácil não. Mas qual que é o título hoje, comadre? O título hoje, né, você que está acompanhando, até citei no meu último vídeo, falando sobre alguns assuntos que nós conversamos, e nós falamos entre eles, né, sobre o título do vídeo, tá vendo? Até a minha, nem eu sei o nome das minhas coisas, meu pai. Elon Musk está estarrecido, está abisbobado. Eu vou ler o título e depois eu vou explicar o que é abisbobado para você, tá? Com as coisas, com o que está acontecendo com as coisas made in Brazil. Então, Elon Musk está abisbobado, ou seja, estarrecido com as coisas, com os escândalos made in Brazil. Agora eu vou abrir um parêntese, vou explicar para você o que é abisbobado. Quando eu era criancinha, eu e meus irmãos, a gente inventava umas palavras. E abisbobado é um desses, quer dizer, abismado com abobado. Você não vai achar esse lugar nenhum, isso é uma coisa minha dos meus irmãos. Outra palavra também que olha, meus irmãos, agora vão morrer de rir. Outra palavra também que nós inventamos, que é um adjetivo se chama impernável, ou seja, que não se pode passar a perna, porque minha mãe vivia falando: "Mãe, beijo". Ela veio falando: "Ninguém me passa a perna, ninguém me passa a perna". Então, a minha mãe, acho que é a única pessoa no planeta que é impernável. Então, abisbobado é do meu clã, dos meus irmãos, tá? E impernável é a minha mãe. Beijo, mãe, te amo. Então, mas antes eu quero, abrir um parêntese aqui para vocês. O que que é comadre, né? Por que que serve a comadre? Pra gente fazer uns desabafos, né? Eu confesso para vocês que nesses últimos
2 ou 3 meses, eu tenho estado, assim, muito, muito, muito triste. Lembra que algum dia ali, acho que um dos vídeos que eu fiz para você comadre, você sabe, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente ri, a vida, né, a vida dá aquela volta, que um dia a gente está embaixo, outro dia a gente está em cima, e eu confesso para vocês que tem uns 3 ou 4 dias que eu quero fazer esse vídeo, mas tanta tristeza, tanta angústia. Ontem era para ter gravado no sábado, não estava legal, era para ter gravado ontem, não estava legal. Hoje arrastando, tanto é que já estou gravando para mim, que já é bem tarde, para mim é tarde, porque eu acordo bem cedo. Então, por quê? Eu cheguei pensando: eu vou, não vou, tomei um banho, o cabelo ainda não tá essa coisa toda, mas não, mas vai assim mesmo. Porque tantas coisas, né, que assolam a minha vida e a sua vida, não vou precisar entrar em detalhes, quem está perto de mim sabe, e quem não sabe é porque realmente talvez, se souber, vai ficar tão preocupado que não vai resolver nada. Então é um desabafo para dizer para você que tem dias que a gente chora, tem dia que a gente ri. Lembra lá que o meu ex-patrão falava: "Vocês vê as pingas que nós bebe, mas não vê os tombos que nós leva". Então é isso, a vida é uma série de, hã, tem certas coisas que a gente faz na vida que eu costumo brincar que são cursos que a gente paga caro. A gente paga caro ou com a nossa experiência, ou com dinheiro, ou com perda de tempo, ou com, né, a testa na parede, por aí vai. Então, realmente, esses dias eu estava muito, muito, muito triste. Eu nem eu precisava fazer esse vídeo aqui para vocês, que era uma necessidade minha conversar com vocês sobre isso, para poder informar, conversar um pouquinho aqui para você que é de uma maneira, você que me conhece de uma maneira um pouquinho, talvez um pouquinho mais descontraída, um pouquinho mais descompromissada, venha se interessar, porque como eu disse para vocês, qual que é o meu intuito? Meu intuito é para que você se interesse e você aprenda os meandros da política. Viviane, você é formada em política? Não. Eu sou tão dona de casa quanto você é, comadre. Tão trabalhador braçal quanto você é, compadre. Tão inexperiente quanto você é, meus afilhados. Mas porque é um projeto que eu já tenho há vários anos, e era uma necessidade que eu tinha, senão as pessoas têm que entender. Graças a Deus a gente tem, devido a essa internet, né, como que é a palavra em português, tá vendo? Vou esquecer as palavras. Democratização da notícia, eu posso ver, sei lá, uma enchente, um cano estourado, alguma coisa, e fazer um vídeo, dizer: "Olha, aqui estou em tal lugar, tem um cano estourado, está atrapalhando". É notícia. Só que lembra do quarto poder? Quando nós tínhamos este canal, que lembra que o Roberto Marinho dizendo: "A nossa empresa é o que é, não é pelo que a gente noticia, é pelo que a gente não noticia", ou seja, a gente vê uma certa escolha das empresas, vamos dizer assim: "Vamos ensinar com isso, vamos liberar essa informação, vamos instruir com essa informação ou vamos deixar as pessoas assim ou assim", o que é muito pior, entende? Então, esta coisa, então política, é isso. Então, graças a Deus, hoje com o advindo da internet, todos nós, a maioria de nós tem um telefone, né, à mão, que podemos ter acesso a essa gama de informações, só que algumas pessoas não estão felizes com isto. Isso atrapalha os planos de que fazer com que sejamos, né, eu já disse para vocês, talvez no meu outro vídeo, né, que meu professor, beijo Vandélio, love you so much forever, eu sempre vou te amar. Que quando os poderosos se reúnem, eles falam assim: "Para onde vamos levar o gado hoje?". O gado é quem? É nós, é a manada, é os 98% que o pau tá comendo, ai meu Deus, que as coisas estão piorando, mas a gente está preocupado com o carnaval. A coisa está estreitando, mas a gente está preocupado com a cervejinha. A coisa está assim, mas eu quero viver, eu quero tirar minha atenção da realidade, eu quero tirar do estresse que é viver, e eu quero levar os meus olhos para outro lugar. Então vamos colocar pão e circo. Vamos colocar pão e circo. Então, por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, como eu disse, entender os meandros da política, conhecer um hábito que nós temos que criar.
A partir do momento que nós elegemos uma pessoa, que nós possamos acompanhar o trajeto dessa pessoa, para que na próxima eleição a gente não esteja tão bobão achando que fez isso e aquilo, tá? Então, meus queridos, vamos hoje falar como a contribuição do Elon Musk para, se você acompanhou, né, o que está acontecendo nos Twitter Files, né, nos arquivos do Twitter, você deve estar sabendo o que está acontecendo e que muita coisa tem sido revelada e muitas arbitrariedades, muitas coisas que eu sabia, porque assim, ó, talvez para quem tem determinado, ou de duas ou porque você se informa por determinados caminhos, ou então porque você tem um certo viés político. Dependendo do seu viés político, você sabe o que está acontecendo. Dependendo do seu viés político, você nem faz ideia do que está acontecendo. Ou então faz ideia do que está acontecendo, mas você não está preocupado. Por quê? Porque isso não te atinge. Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Tem um verso. Lembra que eu falo para você que eu não lembro as coisas, porque eu vou falando aqui, eu já tenho um monte de coisa anotada aqui, mas vai me lembrando, vai me surgindo outras coisas. Se não me engane, um poema chamado A Caminho de Varsóvia. Não é Varsóvia. Não, vou esquecer. Depois eu vou colocar, eu vou procurar, mas é mais ou menos assim, olha. Depois eu vou colocar lá. Tudo que eu disser aqui para vocês, eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? É um outro nome da Varsóvia, é um nome que eu não vou lembrar agora. Mas assim, olha, o autor fala assim, olha, primeiro vieram e buscaram os italianos, por exemplo, tá? Primeiro vieram buscar, eu estou falando aqui de uma maneira geral, tá? Não vou lembrar de todas as nacionalidades, as pessoas que falaram, ok? Mas o poema em si, ele tem um legado, tá? Um moral da história que você vai entender. Então, aí ele fala assim, ó, primeiro vieram e buscaram os italianos. Como eu não era italiana, eu não falei nada. Depois vieram e buscaram pessoas de determinado partido. Como eu não era de determinado partido, eu não falei nada. Depois vieram buscar os judeus. Como eu não era judeu, eu também não falei nada. Depois vieram e me buscaram e já não havia mais quem gritasse, quem me defendesse. Então, muitas coisas que a gente está batendo palma, porque não faz parte do meu viés político, das coisas que eu acredito, eu estou batendo palma. Só que um dia, todas as ditaduras, todas as pessoas que são arbitrárias, elas começam com um grupo de pessoas e vai escalando, escalando, escalando. Então, voltando aqui, eu vou dar uma lidinha ali, tá nas minhas anotações. Então, eu não sei se você acompanhou, na semana passada nós tivemos algumas ações, alguns aparecimentos, onde o Elon Musk veio trazer, né, à tona, veio trazer ao conhecimento público algumas coisas que estavam acontecendo em termos de cercear o direito das pessoas dizerem o que elas querem, né, serem livres, até porque a nossa Constituição fala que todos nós temos o direito à opinião, todos nós podemos dizer o que nós pensamos, se for uma acusação grave, se for algo que vai ferir a honra de alguma pessoa, você entra com processo e processa aquela pessoa por calúnia, difamação e etc. Então, a partir ali de 2020, 2022, o Alexandre de Moraes, que era então, fazia parte, ele já era logicamente juiz do STF também, ele estava presidindo ali o TSE. Então, para poder dar uma certa organização, uma certa, não sei, moralidade, uma certa, vai faltar palavra em português agora, democraticamente, para que houvesse ordem, não houvesse notícias falsas, né? Para que houvesse transparência, para que houvesse lisura no processo eleitoral, ele começou a fazer algumas coisas. Dentre essas coisas, ele começou a ir a várias empresas. Começou aí no WhatsApp, no Twitter, no YouTube, no Telegram, nessas plataformas de mídia, no Rumble, no Google, a minha tosse.
e começou a conversar com essas pessoas, com essas plataformas e dizer: "Escuta, eu preciso que vocês, me deem informações de pessoas, tá? Os logins, os números privados, e comecem para que a gente possa investigar, para que não atrapalhe, o andamento, né, para que tenhamos um bom processo eleitoral". A um dado momento, a maioria delas, de 2 fizeram. Rumble, por exemplo, Telegram. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa há uns 2 anos, uns 3 anos atrás, e eu comecei a falar, né, dessas pessoas. Era até uma empresa de investimento que tinha um grande aporte de investimentos no Brasil, e eu falava: "Olha, no Brasil está acontecendo isso, isso e isso, arbitrariedades assim, assado". E, inclusive, o Telegram está tendo aqui é Telegram, tá. O Telegram, ele está sendo, né, punido ou cortado, cerceado em determinadas coisas, e provavelmente eles vão ter que sair do Brasil, porque está havendo uma certa discordância com o que a Constituição diz. E o interessante é que muitas coisas que eu relatava, por aqui, em vários lugares do mundo, onde tem uma democracia que vive de acordo com o regimento, com a Constituição, e algumas coisas que estão acontecendo, por isso que eu falo, né, que o Elon Musk está abisbobado, está abismado, e abobado, né, com coisas, está estarrecido com coisas que estão acontecendo no Brasil, porque países, hã país de primeiro mundo, país que tem uma constituição, que tem um conjunto de leis, coisas que acontecem em nosso país, made in Brazil. Eu ia até explicar para vocês do título, né? Made in Brazil. O que é made in Brazil? Geralmente, quando o produto é tipo exportação, né? Um produto padrão, um produto tipo exportação, lógico que você sabe, né? Mas né, vai que tem alguém que não sabe. Então, vai estar escrito Made in Brazil, ou seja, foi fabricado no Brasil, então está aí, né. Então, quer dizer, tem aquele jeito, tem a indústria, tem o sabor e etcétera, então, assim, aos moldes do Brasil. Então, países de primeiro mundo estão começando, depois que vieram esses Twitter Files, eles começaram a ficar: "Espera um pouquinho, isso não pode acontecer. Por que que está acontecendo?". E, inclusive, isso que eu estou citando agora, tem um vídeo que eu já citei para vocês do canal da Bárbara, em que ela são 40 minutos. "Ah, Viviane, você está falando do outro canal?". Comadre, estou aqui para poder te orientar, para poder dar umas dicas para você, para que você fique mais compadre, meu afilhado, para que você fique mais informado, que como eu falei para você, algumas emissoras que a gente assiste, eles têm alguns compromissos com este ou aquele, ou talvez pelo editorial ou pelo viés da empresa, né, então eles começam a dizer ou não dizer, lembra do vídeo do Quarto Poder, determinadas coisas. Então, tem esse vídeo da Bárbara de, 40 minutos, maravilhoso, eu assisti o dela, assisti uns outros para poder conversar aqui com vocês. Então, o que acontece? Ela contando, né, narrando ali uma série de coisas, em que ela nos conta que, o responsável, o CEO, eu acho, se não me engano, ou o advogado da empresa, do Twitter, o Alexandre de Moraes começou a dizer, né, na pessoa do TSE, começou: "Olha, me dá essa informação, me dá essa informação". A maioria deles, ao que se consta, a maioria dos outros, gente, até do Uber, tá? Essas outras plataformas, parece-me que não havia muitos problemas. As que recusaram, que falou assim: "Não, espera aí, eu não vou me submeter, porque isso não é legal, eu vou sair do país", como algumas delas saíram, como o Rumble, o Telegram e etcétera. Locals também saiu do Brasil. Então, esse Rafael Batista, que era um CEO, era um advogado da empresa, ele falou assim: "Olha, não, eu não vou ceder, eu não vou fazer isso". Então, e o que mais interessante é que os funcionários começaram a receber ameaças de serem presos e etcétera. Então, o que estava acontecendo? A maioria das empresas, sendo que o Twitter foi o único que revelou que isso aconteceu. Agora imagina o que estava acontecendo nas outras empresas, tá? O TSE começou a dizer: "Olha, esta pessoa você bloqueia, essa outra pessoa você limita, essa outra pessoa você
simplesmente apaga todas as contas dela. E mais uma coisa que o Elon Musk fala, ele fala o seguinte: vocês vão dizer, não vai dizer que é o TSE, que é a justiça brasileira, que está obrigando vocês a fazer isso. Você vai dizer: "Não, isso não está de acordo". Já viu várias vezes, quando um post aconteceu várias vezes comigo, dependendo, lembra do seu espectro, né, várias vezes aconteceu comigo, eu tenho certeza que deve ter acontecido com alguns de vocês. Então, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque eu tenho que fazer um agradecimento que eu ia fazer mais cedo, e eu esqueci. Só um minutinho, comadre. Hã, comadre, amigos, meus queridos, como eu disse para vocês, estou naquela campanha rumo aos 100.000, e de 100 em 100, lembra quando a gente é criancinha, quando a gente chamou de grão em grão que a galinha enche o papo? Então, de 100 em 100, nós vamos chegar a 100.000, tá. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito alegre. Eu não sei se vocês lembram de eu comentar que na época eu tinha 16, semana passada, 16 ou 18 inscritos. Gente, agora eu tenho 23. Quanto que falta para 100.000, Viviane? Eu não vou fazer conta aqui, porque a gente não está aqui para poder passar vergonha. A gente pode passar vergonha em outras coisas, mas vergonha da matemática não, porque tem uns amigos que me assistem, né, são professores de matemática, eles vão me matar. Mas é isso, tá? Eu agradeço muito, eu peço para você encarecidamente. Eu fiquei muito feliz, porque o último vídeo que eu fiz, né, Cadê as provas? Não por mim, não, mas pelo incentivo dos meus queridos, meus amados. Até a vez que eu conferi alguns momentos atrás, mais cedo, eu tinha mais ou menos 75 views, se não me engano. Então, assim, eu fico muito feliz. Por quê, Viviane? O que é 75 views numa na imensidão, no oceano de pessoas que têm zilhões de visualizações? Gente, eu estou começando há pouco tempo. Então, assim, eu fico muito feliz e eu tenho certeza que nós chegaremos a milhares e milhares e milhares de milhões de visualizações. Mas nesse momento eu agradeço muito a você que foi lá, visualizou. Teve gente que se inscreveu, teve gente que mandou coraçãozinho. Sim, por que que o comentário é importante? Porque a partir do momento que você coloca qualquer coisa lá, Viviane, tussa menos, Viviane, vai tomar alguma coisa de memória, Viviane, obrigada, Viviane, eu discordo, né? Não tem problema, porque tudo que você escreve vai fazer com que alcance relevância, e tudo que você colocar ali, o algoritmo, né, ou seja, o programa do YouTube vai entender que outras pessoas, olha, você está tendo participação, é porque é relevante, as pessoas vão gostar desse material. Então, por favor, faça isso. Então, se inscreva se você não é inscrito, acione lá aquele sininho, né, porque toda vez que houver alguma coisa nova, você vai ser notificado. Dê o seu like, faça o seu comentário. Se parecer bem aos seus olhos, se parecer bem ao seu coração, se você acha que essa conversa aqui de comadre que a gente tem vai ser interessante para alguém, divulgue. Na sua lista eu falei para vocês, né, que eu criei uma lista de transmissão que eu uso já há uns 3 anos, em que eu fazia outras coisas lá, né, mandava bom dia, contava uma piadinha, piadinha leve, tá, irmãs? Irmãos, irmões, piadinha leve, né, poder alegrar e divulgar um outro trabalho que eu estava fazendo. Então cria uma lista de transmissão, poder facilitar a sua vida, pra você, em vez de você mandar, né, individualmente, etc, até porque o WhatsApp parece que já não permite mais, então cria uma lista de transmissão que no máximo acho que 250 pessoas você pode colocar. Então é isso. Outra coisa também que eu queria fazer uma ressalva, que está ali nos meus guardados, quando eu começo a falar com você, ou eu olho de lá, eu olho de cá e eu me perco. Primeira coisa, Viviane, a Bíblia fala assim: "Maldito o homem que confia no homem", é o que a Bíblia diz. Então, todas as vezes que a gente deposita a nossa confiança em alguém, a gente se estrepa, a gente leva na testa, tá. Por que que eu estou dizendo isso? Viviane, o que que você acha do Elon Musk? Eu tenho as minhas reservas, porque eu acabei de falar o que que a Bíblia diz: "Maldito o homem que confia no homem". Logicamente, Deus usa pessoas para mudar situações, para mudar de cativeiro, Deus usa governos, Deus usa governantes, tanto para desculpa aqui, né, para nos lascar quanto para nos ajudar, lógico. Agora esse Elon Musk, eu não sei se você sabe,
né, como tem, assim, aquelas teorias da conspiração, quando a gente fala em determinadas coisas, algumas pessoas vão dizer algumas coisas que diziam há anos atrás, dizia que era teoria da conspiração e hoje você está como o conhecimento, né, está abrangendo, alcançando mais e mais pessoas, então as pessoas hoje têm mais noção do que está acontecendo, a informação vai ficando mais democrática, né? Democrática no sentido, vai chegando a mais pessoas. Lembra antigamente que era só o padre que lia a Bíblia em latim, etc, etc, e depois veio alguém falando, peraí, vamos imprimir isso aqui, e hoje todo mundo tem que falar, se algum pastor, se algum padre falar alguma asneira, você fala, peraí um pouquinho, isso aqui não está escrito no livro sagrado, né? Então, assim, eu tenho as minhas ressalvas, porque tem uma indústria que eu não vou dizer qual que é, talvez você já tenha ouvido falar isso, que em um determinado momento, algumas famílias, né, que controlam determinados setores do mundo, chegaram nessa indústria que até então não existia, e começou a entrar nas faculdades e começou a dar dinheiros. Olha, a gente vai fazer uma doação aqui, a gente vai fazer sagrado aqui, só que a gente queria, né, dar uma nossa contribuição. Então, qual que é a contribuição? Não, a gente gostaria de fazer este e este adendo, esta e essa sugestão no programa de vocês. E, a partir daí, toda uma indústria, toda uma ciência, todo um segmento educacional começou a ter um viés, entende? Se você observar hoje, existe ONGs para isto, isto, isto e aquilo. Para alguns são ok, sim, mas para outros acaba gerando algum controle ou alguma manipulação. Então, assim, Viviane, o que você acha do Elon Musk? Como diria lá no Goiás, talvez é da sua terra também, mas a gente fala que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, assim, eu não sei, não conheço muito. Algumas coisas, algumas tecnologias que ele está advogando, eu sou contra, mas quem sou eu na fila do pão, né, comadre, para poder palpitar alguma coisa. Mas a questão é essa, Viviane, o que você acha do Elon Musk? Pode ser uma benção, mas a gente tem que tomar cuidado, e pode vir a ser mais um que a gente achou que ia resolver o nosso problema. Irmãos, você fala assim, nossa, Viviane, mas você faz isso, mas eu não sei o quê. Quando eu sento aqui, não sei se é meu cabelinho que encosta, mas dá uma coisa. Então, de vez em quando, você vai me ver assim, falar nisso. A minha amiga agora vai me matar, ó. Por quê? Minha amiga, você sabe com quem que você está falando. Um dia, quando eu estava testando aqui este programa, e ela, carinhosamente, ela ficou 2 horas e meia conversando aqui para a gente poder gravar, né, fazer uns testes. E eu fui tomar uma aguinha neste copo. Deixa eu tomar água, peraí. Ela falou, Viviane, que copo feio. Amiga, eu te amo. Mas uma coisa você tem que aprender, gente, não é porque a gente mora fora que tudo é cristal e tudo sai estrela, não. Tem copo de plástico também. Agora, só uma dica para você, comadre. Ó o batom. Falar nisso. Ai, graças a Deus, conversando com vocês aqui, eu tô melhorando, tá? Eu tô melhorando, mas eu estava, como eu disse para vocês, tem uns 2 ou 3 meses que eu ando assim, arrastando, pesada. Mamãe, não se preocupe, ela vai ver isso aqui, ela vai falar, meu pai, minha filha está sofrendo. Viver é sofrimento. É benção, mas né, para chegar lá a gente passa por algumas coisas. Então, esta água aqui, comadre, deixa eu dar uma dica para você. Não vou dar a receita agora, porque né, senão vai desviar do assunto. Mas por que eu estou falando? Isso aqui se chama água dos milagres. Viviane, que coisa é essa? Magnésio, bicarbonato de sódio e sal. Sal orgânico. Ai, Vandélio. Preta, dá um beijo nele para mim. Ele é nosso, mas só você tem acesso. Eu tô falando com ela que ela vai assistir, tá? Os meus coleguinhas lá também do nosso grupo de naturopatia. Amo vocês se inscreveram, vocês participaram. Então, só mais um golinho. Viviane, por que você está tomando essa água? Você está com sede? Não, comadre, deixa eu explicar. Como eu disse para você, é bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio e sal orgânico. Para que serve, Viviane?
Eu vou falar aqui em 30 segundos. O magnésio tem mais de 300 benefícios para o corpo, o bicarbonato de sódio, ele vai baixar a acidez, depois eu vou explicar. E o sal, Ivandélio, não, se eu falar toda hora Ivandélica, gente, vai no YouTube, procura Ivandélio Santos, é a minha paixão durante uns 10 anos, e a gente tem um relacionamento pela internet de aprendizado. Ele me ensinou muita coisa. Então ele me ensinou assim, olha, como diz um cara que eu vou entrevistar aqui, ô cabeçudinho, toda água parada, ela perde o poder de hidratar, tá? Então toda vez que eu pego uma água engarrafada, uma água parada, então essa água não vai hidratar. Então muitas vezes a gente toma baldes e baldes e baldes de água e a gente continua desidratado, a pele seca, etc. Então, por isso, tá? Então, de linhas gerais, eu era escrava do omeprazolo. Escrava. Então, como eu comi uma coisinha aqui que não deveria ter comido, desculpe, Ivan, mas agora eu tô tomando aqui essa aguinha para poder baixar a acidez, ajudar na digestão e outras coisinhas. Então, comadre, vamos voltar aqui, né? Então, eu já falei aqui do Elon Musk, que eu acho dele, que prudência, caldo de galinha não faz mal a ninguém. Neste momento, ele está sendo uma benção? Está sendo benção. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pode ser que em algum momento ele venha a desviar um pouquinho, não sei, não sei. Ao que me consta, ele está ajudando pessoas maravilhosas para poder fazer algumas coisas legais, tá? Ao que me consta agora. Mas vamos ver a trajetória dele. Então, Viviane, você confia 100% nele? Não. Nesse momento, ele está sendo vital para a nossa democracia? Está. Porque, como eu disse para vocês algum tempo atrás, dependendo do espectro, dependendo do lugar, dentro da política, da ideologia da política que você estiver hoje, você está sendo massacrado, você está sendo cerceado, você está... Lembra antigamente, quando eu tinha guilhotina, você dizia alguma coisa, ou você tinha a cabeça cortada, ou você tinha cortado a sua língua? É o que nós estamos vendo hoje nas mídias sociais. As mídias sociais, seja YouTube, Facebook. Gente, eu estou cansada de ser cancelada no Facebook, porque eu falo algumas coisinhas lá que não pode, que vai contra as diretrizes da comunidade. Mas quem é a comunidade? Comunidade é aquela pessoa que pensa desse jeito, e se eu falar alguma coisa diferente da comunidade, a comunidade vai lá e me veta, entendeu? Então, essas plataformas de mídia social. Então, eles vão lá, eles não podem cortar você, não pode fazer nada, então eles vão te calar, não pode cortar sua língua, cortar sua cabeça, ou então fazer com que você no dia seguinte amanheça com a boca cheia de formiga, porque pega mal, né? Então eles vão cerceando a sua fala, como? Vão cortando os seus posts. E em um dado momento, o TSE falou assim, olha, toda hashtag falar contra as urnas eletrônicas, ou então hashtag queremos voto auditável, alguma coisa nesse sentido, tinha que cancelar imediatamente, e se não fizesse, seriam penalizados, receberiam multas, se não entrasse dentro do sistema do TSE, isso aconteceria. Um outro vídeo também, muito interessante, que eu também vou colocar aqui para vocês, é do meu amigo, que eu também vou fazer um vídeo falando sobre ele, que é do Luiz Camargo. Ele também dá uma série de detalhações, uma série de coisas que aconteceram aqui durante essa semana. Se você não viu, vou colocar aqui. Talvez muitas coisas que esse momento aqui, eu não trago nem tantas informações para vocês, porque talvez muitos de vocês já viram várias coisas. Aqui é mais uma conversa, uma maneira diferente, chamando a sua atenção para uma ou outra coisa. Tá? Então, no vídeo ali do Gustavo Gaia, perdão, do canal do Luiz Camargo, que é muito interessante, ele é muito inteligente, ele faz umas pontuações contundentes. E uma das coisas que ele faz, engraçado, né? Eu não sei se o Alexandre de Moraes, se ele queria ficar famoso mundialmente por ser um juiz maravilhoso, conhecido, né, que seu nome fosse escrito nas páginas da história, de uma maneira torta ele conseguiu. Como? Chamando a atenção do mundo para o Brasil, porque hoje, não sei se você viu, meu afilhado, não sei se você viu, compadre, mas o mundo está falando sobre as arbitrariedades, sobre
a decaída da democracia no Brasil. Então, está se falando coisas que eu já tenho falado com várias pessoas no particular, ou talvez você já tenha ouvido falar, das várias coisas, né, várias arbitrariedades, por exemplo, pessoas, geralmente são da direita, tipo, agora também não vou lembrar os nomes, né? Ah, políticos estão sendo caçados, estão sendo presos, pessoas que têm uma fala diferente daquela que a mídia quer ouvir, né, que o quarto poder quer ouvir, então essas pessoas estão sendo presas, estão sendo processadas no tal do inquérito confidencial lá, né, do Alexandre, que todo mundo que contraria ele, inclusive Elon Musk, foi colocado no inquérito do fake news, que é uma arbitrariedade. Que interessante, como eu disse para vocês no outro vídeo que fala sobre cadê as provas, muitas coisas que estavam acusando o Sérgio Moro de fazer na Lava Jato está fazendo agora, tipo abrir, prender pessoas por determinado tempo, sem ter alguma acusação, etc. Quando, na verdade, geralmente o Sérgio Moro fala assim, não, você está sendo preso por causa disso e disso e disso. E ele não fazia o que o nosso querido Xande faz, que é ele mesmo ele é mesmo o investigador, ele mesmo é o acusador, ele mesmo é a vítima. Né? Então, isso não acontecia na época do Sérgio Moro, né? Na época da Lava Jato, mas agora está acontecendo e está todo mundo assim, ó, eu não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada, né? Então, o que está acontecendo? Então, voltando à questão inclusive eu coloquei ali no meu YouTube uma fala do Eduardo Bolsonaro e uma fala também do Gustavo Gayer, que eles estavam semana passada, mais ou menos dia 11 de abril, na semana passada, em que eles estavam no parlamento, se não me engano, em Bruxelas, no parlamento europeu, falando sobre as atrocidades jurídicas que estão acontecendo, de políticos e outras personalidades sendo perseguidas por destoar politicamente deste governante, deste ou desta pessoa que está ali no topo do poder. Tá? E, inclusive, eles falam inglês, mas tem a legenda em português, tem 2 vídeos, eu vou colocar mais um em espanhol, se você entende um tiquinho de espanhol, se não ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu vou contar um bafão aqui para vocês. Geralmente, quando a gente sai fora do Brasil, a gente convive muito com ali os latinos, no pessoal que fala. Ai, tem uma série deles, né? Uma série de variedade. Tem o espanhol, tem o cubano, tem o paraguaio, tem etc. Então, cada um deles fala um espanhol um pouquinho diferente. E a gente, com o passar dos anos, a gente vai falando portunhol, ou seja, a gente vai se comunicando. Então, esse vídeo vai estar lá. Esses dias uma pessoa falou assim: ai, Viviane, eu mandei um vídeo, sei lá, de poucos minutos para ela e ela não entendeu muito, mas a minha dica ouve uma vez, ouve 2 vezes, ouve 3 vezes, porque a partir do momento que você vai ouvindo, o seu ouvido vai ficando mais apurado, vai começando a desvendar, como se fosse um monte de emaranhado ali de coisinhas todas enroladas, que vai desenrolando aquilo ali, tá? Então ele fala ali que essas pessoas, né, que uma série de políticos, né, parlamentares do Brasil foram para esse parlamento inglês denunciar as arbitrariedades que nós já estamos sofrendo já há 4, 5 anos e que agora eles tiveram a oportunidade, que coincidiu com os Twitter Files, com os arquivos do Twitter, que o Elon Musk disse, olha, está acontecendo isso, nós somos obrigados a fazer isso, sob pena que se nós não fizéssemos, nós seríamos presos, e ainda assim, porque o que o Elon Musk fez? Ele falou assim, o seguinte, eu ainda vou expor tudo que está acontecendo, as arbitrariedades, tudo que o Alexandre de Moraes está exigindo para que nós façamos, de dar números, dar logins, números privados, nomes, obrigando a gente a fechar de novo, né? Falta a palavra em português. Vamos falar, desligar o canal, ou então a fala, o perfil, agora lembrei o nome, desligar o perfil dessas pessoas. Tá? E outra coisa também, lá um mês e meio, você talvez não tenha ouvido falar, porque as mídias, né, o quarto poder não noticiou isso. Foi um grupo também de deputados, etc., senadores, um grupo, né, de parlamentares do nosso parlamento, foram lá nos Estados Unidos denunciar estas arbitrariedades que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos.
E eles, tipo, tinha Alan dos Santos, né, muitos repórteres também estavam lá, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o próprio, se não me engano, não sei se chegou aí, mas o Monark também chegou aí, se você não ouviu falar de Monark, Monark é o menininho que tinha um podcast, e um dia ele falou lá uma bobagem, que todo mundo tem direito de falar bobagem, todo mundo, né? Quando eu digo falar bobagem, se você pensa assim, não tem problema, você está agredindo alguém, não tem problema. E ainda assim, se você achar que você está falando bobagem, essa bobagem está prejudicando as pessoas, entra com processo, você responde criminalmente, não, mas em alguns momentos, né, como vários canais depois disso, ele abriu e ele teve dinheiro retido, foi processado, fechou os canais dele, tanto é que ele foi para os Estados Unidos. Então, essa coisa de cercear as pessoas é algo que tem acontecido no Brasil e que hoje, graças a Deus, né, graças a Deus, isso está acontecendo de uma maneira que as pessoas, o mundo, se alguém queria ficar famoso, agora ele está, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui das minhas coisas. Ai, não sei se você percebeu, por que as mídias, as televisões, né, os canais de comunicação estão chateados. Uma moça, uma jornalista chamada Andréa Sadi, não sei se você conhece, ela é de uma emissora muito, muito, muito famosa, que eu não vou, não vou dizer aqui. Ela falou assim, ela ficou muito, muito chateada. Deixa eu ver. Ok. Ela ficou muito chateada. Ela falou assim: olha, a direita que estava no corner agora está pautando as notícias. O que é corner? É no canto. Então ela ficou muito chateada, porque depois dessa coisa ali do Twitter Files, né, dos arquivos do Twitter, que o Elon Musk colocou a boca no mundo do grau de cerceamento da liberdade das pessoas. Então, todos eles, de uma maneira geral, ficaram muito chateados, porque a direita, que estava no canto dela, sendo massacrada, sendo espizinhada, começou a pautar o noticiário. O que é pautar? Não, para um pouquinho, você não vai falar disso, agora nós vamos falar disso, né? Que, inclusive, é um escândalo essa questão da democracia. Inclusive, tem um discurso em que o Gustavo Gaia fala nesse parlamento europeu, ele fala, no Brasil agora a gente está desenvolvendo a a transditadura. Ela é ditadura, mas ela se sente democracia. Muito engraçado, vai lá, tá no meu canal, tá lá no YouTube. Então, o que nós estamos vivendo? Estão dizendo que é democracia, democracia, mas na verdade é uma ditadura. Então, essa Andréa Sadi, uma jornalista, ela ficou muito chateada. Por quê? Porque a direita que estava no corner, estava no cantinho, encolhida. Agora ela está esbravejando, está o que eles chamam de pautando as notícias. Mas por quê? Porque, inclusive, não sei se você lembra, você não deve lembrar disso, né? Bem no começo do governo, nos primeiros meses ali do governo, um repórter dessa emissora falou assim, disse que estava conversando com uma fonte, e dizia assim, e aí, fonte, vai ter alguma mudança no governo, vai acontecer alguma coisa, que na verdade não estava acontecendo nada, só tragédia, só gastança, só não sei quantos ministérios, aquela coisa lá toda, dinheiro, 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 mas aí vai ter alguma coisa? Aí essa fonte falou, não, não vai ter mudança, não vai ter nada, mas você, por favor, continue batendo no meu ex, sabe? Lembra do meu ex? Pois é. Continua batendo, continua falando de joias, continua falando de móveis, que você viu, né, que apareceu os móveis. Pois é, né? Então, continua falando do meu ex. Eu falando para vocês, tá? Que ele falou. Então, continua falando do fulano, porque, né, o fulano está fazendo muita coisa. Então, lembra daquele discurso, lembra que eu falei para você daquele que em 1943 o Partido Comunista falou assim, olha, nós vamos começar a falar coisas, denegrir, né, dificultar a imagem da pessoa,
imputar eles determinadas coisas para que entre na cabeça, no imaginário das pessoas, para que as pessoas acreditam. Então, o que que é que se diz? Olha, vamos falar do ex, do meu ex, porque ele corrompeu, porque ele estava em corrupção, porque ele estava em propina, porque ele tinha mala de dinheiro, porque ele estava, afundando as estatais? Não, isso não aconteceu. Se estivesse falando: "Olha, está acontecendo isso, 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 isso", tudo bem, mas não. "Ah, não, falou com a baleia. Ah, sumiu os móveis. Apareceu, mas não teve muita divulgação. Ah, não, tem a tal da delação do fulano, mas ninguém viu a tal da delação do fulano". Então é isso. Então, essa Andréa Sadi, ela falou assim: "Olha, a direita que estava no corner", ou seja, olha, pensa, todo o conglomerado do quarto poder tem um viés. E o viés é bater e difamar qualquer pessoa, qualquer candidato que não tenha o viés deles, tá. Então, qual que é a missão deles? Calar e manchar a imagem da concorrência, tá. Então ela ficou muito chateada. Toda a mídia, toda a mídia, inclusive tem uma outra que eu não vou lembrar agora, lá mas a Bárbara fala no vídeo dela, que uma repórter falou assim: "Olha, o Alexandre de Moraes, ele fez alguns inquéritos, ele tem algumas atitudes que não fazem muito bem, né, que não obedecem muito, né, à Constituição. Eu estou falando aqui para você de uma maneira geral, de um trocadilho aqui, mas você vai ver depois. Mas, ele fez algumas coisas ali fora do padrão, mas ele está fazendo isso, isso, isso. Ou seja, há uma concordância de que, as coisas estão sendo feitas fora da Constituição, fora da lei, mas há uma concordância, porque se é para esta pessoa ou este viés político continuar no poder, a gente está fechando os olhos. Está acontecendo, mas é para o nosso bem. Então, quando a Andréa Sadi vem e fala: "Olha, a direita, porque nós temos o poder da palavra, nós falamos com a massa", tá, isso é que ela quis dizer. Então, como nós falamos com a massa, então nós estamos descendo o sarrafo na direita. Então ela estava no cantinho dela, sendo humilhada, sendo espiziada, sendo calada, tá. Só que com esse negócio do Elon Musk, jogou tudo no ventilador. Então a preocupação deles não era com o escândalo do cerceamento, do cala a boca e etc, etc. Inclusive uma coisa muito interessante que talvez você, não esteja lembrado, também tem uma entrevista do Michael Shellenberger, agora não vou saber falar o nome dele, tá, mas é um jornalista americano, em que ele, fez uma pesquisa ali nos Twitters, nos arquivos, né, do Twitter, ele fez, uma pesquisa muito interessante, que inclusive a entrevista que ele deu em um canal, não sei se foi no UOL, que eu assisti, eu vou colocar para vocês, que é muito interessante, que ele ficou estarrecido com as coisas que ele viu. Gente, quando eu falo estarrecido, são coisas inimagináveis em qualquer país do mundo que exista lei, começou a acontecer no Brasil. Eu vou colocar ali né, a entrevista e você vai ver o que ele fala, que é muito, muito, muito interessante. Outra coisa também que eu achei muito interessante, que o Elon Musk, ele ficou estarrecido com algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil. E uma coisa ele foi lá no Twitter, porque se não me engano, o Moraes, o Alexandre de Moraes, né, ele foi, ele parabenizou, não sei se foi Lewandowski, pelo pela alguma coisa que ele tenha feito, e o Elon Musk foi lá e falou assim: "Alexandre de Moraes, por que que vocês têm", começou a cutucar, né, "por que que vocês têm tanta ditadura no Brasil? Por quê?". E aí, né, já começou o alvoroço todo, né. E um outro momento, o Elon Musk falando assim: "Como assim?", o Elon Musk escrevendo, tá, não sei se você viu, se não viu, vai lá ver.
Deve ter aparecido em vários canais, né, mas você, talvez algum de vocês não tenha visto. O Elon Musk fala assim: "Espera aí, como pode espera aí, eu entendi isso mesmo? O Lula nomeou o advogado dele para ser juiz na Suprema Corte? Quando na verdade, purinho, o Elon Musk é muito purinho, quando na verdade foi o segundo, né, que o primeiro foi o Dias Toffoli, você lembra? Então, fora que, né, dos 11 ministros que nós temos lá hoje, 9 foram tem esse espectro, né, tem essa coisa do PT e outros tem esse espectro mais de esquerda, né, que eles têm ali as suas ligações, os seus porquês de estarem ali. Outra coisa também, não sei se você observou, não sei se você observou, comadre, compadre, meu afilhado, não sei se você estava prestando atenção, mas eu como estava acompanhando muito, muito de perto, como eu disse para vocês, tem 22 anos que eu estou fora do Brasil, e por uma ignorância mesmo, a gente às vezes, né, lembra do tempo? Todo mundo tem o seu tempo. E durante uns 10 anos, mais ou menos, eu não digo quando eu digo que eu desliguei, é porque eu estava focada em outras coisas. Meu pecado, mas todo mundo tem o seu momento. E depois de um determinado momento, ali perto de 2013, 2012, 2014, eu comecei a falar assim: "Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo no Brasil". E eu comecei a reiterar, né, de tudo que estava acontecendo, eu peguei esse gosto pela política, né, de saber o que está acontecendo, e que a gente sofre, a gente ri e a gente sofre. E se você for analisar bem, eu acho assim melhor do que Netflix, eu acho muito mais interessante do que esses filmes todos que a gente assiste. Agora eu não sei se você se lembra que na época das eleições, uma série de coisas, uma série de meu ex, você não pode fazer, isso o Alexandre falava, tá. Você não pode fazer, você não pode fazer, você não pode falar das coisas que você fez, você não pode fazer. Lembra que o meu ex, toda semana, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente ia semanalmente, se você não sabia, fique sabendo, ele ia semanalmente falar: "Ó, o governo está fazendo isso, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo", levava ministros, secretários de governo, etc, para poder dar um update, né, dar uma atualização, para as pessoas, o que que estava acontecendo, tá. E foi dito para eles: "Olha, você não pode fazer, eh, pronunciamentos mais, você não pode falar das coisas que você fez, você não pode fazer nem", mesmo, né, ele mesmo estando no poder, não poderia fazer propaganda política dentro do palácio, essas viagens que você fez, você não pode dizer essas coisas, né. Reuniões que ele fez com o embaixador, que a Dilma também fez, e que o próprio Edson Fachin, que a Constituição diz: "Olha, você não tem, não é", porque na época quem estava era o Edson Fachin, como presidente do TSE. Ele reuniu com o embaixador dizendo: "Ó, nossa", né, "quando a gente falar 'este ganhou', bata palma e apoie". Foi isso que ele fez, tá. Então, só que a Constituição fala: "Ó, você não está nos seus atributos como juiz do STF ou do TSE reunir-se com embaixadores". E quando o Bolsonaro ai, gente, falei, revelei quem é o meu ex. Quando o meu ex foi lá e fez uma reunião também, dizendo: "Olha, é maravilhoso, mas tem esses problemas". Deixa eu tomar uma água, depois eu vou te passar a receita direitinho, comadre de Deus. Eu sofri de gastrite, comadre. Muitos anos, muitos anos. Escreve aí se você tem gastrite, quer se livrar da você vai assim: "Comadre, faça um vídeo sobre a água dos milagres", vai ser show. Então, então uma série de coisas que aconteceram, né, inclusive não sei se você se lembra, na época da eleição houve um escândalo chamado Radiolão. Radiolão, por quê? Porque especialmente no Nordeste, principalmente ali nos últimos 15 dias no segundo turno, falava-se apenas de um candidato, porque como a propaganda eleitoral é gratuita, então tinha que aparecer, como era o segundo turno, só tinha 2 candidatos, então tinha o tempo tinha que ser dividido irmamente. Só que isso não aconteceu. Só um candidato, e o meu ex não, falou-se, mas quando
Eles denunciaram, descobriram isso, já estava muito tarde, e infelizmente não teve nenhuma penalização e nenhuma, compensação para o meu ex. Agora só falando aqui das medidas que, só para a gente falar, né, uma questão, assim, de democracia, eh, havia um certo prazo a que TSE poderia ou não fazer mudanças, né, nas leis. Isso pode acontecer, é até essa data, isso e aquilo, e bem pertinho do segundo turno, o Alexandre de Moraes, na pessoa do presidente do TSE, ele fez algumas mudanças. E uma dessas mudanças é dizer: neste período eleitoral, não vamos permitir isto, 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 em que uma certa, ah, cerceamento de fala ou de expressar opiniões, porque no Brasil, até hoje é um crime, não está na Constituição, mas algumas pessoas que estão ali controlando né, o poder, eles dizem: olha, falar das maquininhas, falar das maravilhosas, daquelas que, né, se processa, que só tem no Brasil, no Butão e no, agora outro lugar, né, 3 lugares com B, Butão, Bangladesh e Brasil. Butão, ó, só top de linha. Bangladesh, Butão e Brasil é que tem as nossas maravilhosas, inquestionáveis, tops de linha, né, essas maquininhas que contam, né, que falam: "Ó, tanto, tanto, tanto para cada". E a ministra Carmen Lúcia, que tá lá no vídeo da minha amiga, e algumas coisas também lá no do Luiz, e vou colocar também a entrevista do Michael Shellenberger, devo estar falando o nome dele errado. Ma Assista, tá. Eu sei que está acontecendo muita coisa, mas a Bárbara, ela faz um apanhado maravilhoso, todos eles que eu estou citando, que faz um apanhado maravilhoso. E a Carmen Lúcia fala o seguinte, disse: "Olha, nós já tivemos, nós já tivemos determinada época da história", porque eles culpam muito ali, né, no regime na época do regime militar, em que a esquerda fala da ditadura, né, da ditadura militar, mas foi regime militar, que inclusive uma série de pessoas que estavam cometendo atrocidades, que eram da esquerda na época, que estavam explodindo bombas, sequestrando pessoas, tudo pela causa, é a maneira que eles trabalham, com violência e com truculência, tá, é a maneira que eles trabalham. Então muitos deles que estavam sendo presos por estar sequestrando pessoas, matando pessoas, colocando bombas, tudo para que o esquerdismo, ah, estivesse, né, se formando no Brasil, muitos deles hoje são políticos. E nessa época, a ditadura, né, que eles chamam de ditadura, quando na verdade é o regime militar, começou a perseguir, né, a prender, perseguir essas pessoas que estavam cometendo essas atrocidades. E uma coisa que não acontecia nessa época era esta censura. O que que acontecia? Existia um certo cuidado, vamos chamar de censura? Sim, mas não da maneira que está acontecendo hoje. Na época, por exemplo, se você tinha um texto, se você tinha um programa de televisão, se você tinha algo que era poder falar com as massas, uma música, né, em várias redações tinha essas pessoas que trabalhavam no governo, que ia lá e dizia: "Olha, isso pode, isso não pode. Corta isso aqui, tá tudo bem". Mas as pessoas ainda assim tinham o direito de dizer as coisas. Quando na verdade hoje, se você falar: "Eu não concordo com essa maquininha, eu achei que não foi, eu não concordei com o resultado", ou então se eu protestar, eu corro o risco de ser preso. Eu corro o risco de ser lá naquele lugar, de ser jogado dentro daquele lugar lá, daquele inquérito que nunca termina, que, né, acho que foi o Marco Aurélio, né, o ministro Marco Aurélio, ele mesmo, ele colocou o nome de inquérito do fim do mundo, ou seja, porque não tinha lógica aquilo ali. As pessoas não são colocadas sem que haja participação do Ministério Público, sem que haja participação de outros poderes, da Polícia Federal, do PGR, etc., tá, em que o próprio, investigador, acusador e vítima é ali, ele que está ali dentro, tá. E pior de tudo,
as pessoas que estão sendo processadas não têm acesso, se você não sabe. Você sabe, comadre, você está aí no Brasil, você sabe, compadre. Você sabe, meu sobrinho, tá? E as pessoas não têm acesso aos autos. As pessoas não sabem o que estão sendo processadas. Olha, adoraria ficar aqui falando, assim, só fechando a questão do Carmen Lúcia. Então, na época deste que eles estavam, né, dando ali as últimas pinceladas, né, e algumas coisas que inclusive foi contra a lei, porque até determinada época poderia fazer tais e tais mudanças para, né, as regras para a eleição. Então, lá no último minuto, né, a Carmen Lúcia falou assim: olha, frise-se, ela dizendo, tá? Eu estou aqui parafraseando. Frise-se que estas mudanças, esses cerceamentos que nós estamos fazendo agora de direitos de pessoas, que seja apenas agora neste período, porque nós estamos vendo que muitas atrocidades, muitas coisas perigosas estão acontecendo. Agora, para evitar que essas coisas perigosas, né, que essas falas desnecessárias para a nossa democracia aconteçam, então eu estou concordando com o relator, né, com o relator aqui dessa proposta, mas é só durante as eleições. Depois das eleições, pelo amor de Deus, que vote, porque a gente não quer aqui viver um outro momento de ditadura. E ela estava se referindo àquele momento do regime militar. E quando todos nós sabemos, passados 1 ano e meio quase, 1 ano e meio quase, nada mudou. Pelo contrário, eu tenho acompanhado alguma coisa, né, dos novas regras, em que agora as pessoas serão policiadas, inclusive tudo isso que eu estou falando aqui, talvez vocês não tenham nem acesso no Brasil, porque há uma própria censura dentro, né. Lembra o que aconteceu lá no caso do Twitter, que hoje é X, né, lá no caso do Twitter? Ó, quem falar isso, você poda. Quem escrever isso, poda. Se alguém disser este nome, que tem até né, nomes e coisas que você fala, já tem com a inteligência artificial, já tem alguém lá que veta, que corta. Então, não sei nem se tudo que eu disser aqui. Então, alguns departamentos têm o poder de policiar para poder cercear o que eu e você falamos. Eu e você falamos. Então, meus queridos, comadre, compadre e meu afilhado, eu preciso ir, porque você já deu o quê? 1h15, você deve estar cansada. Muito obrigada por você assistir isso aqui, um pouquinho diferente daquele que você está acostumado. Um dia chegarei naquele nível, mas aqui para poder trazer algumas notícias, alguns alertas, falando algumas coisinhas, associando algumas coisinhas que eu acho muito interessante para você. Lembrando, ó a minha cola, o que é política? O que é política, comadre? Por isso que eu queria muito, afilhado, muito, compadre, que vocês entendessem. O que é política? Todas essas pessoas que estão ali foram indicados por alguém que tinha poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a quem a gente dá poder. Então, para que nós aprendamos, a gente estudar o passado do candidato, o presente do candidato. Porque na hora de votar, a gente pensa, peraí, fulano falou isso, mas ele fez isso. O fulano, ele vendeu-se como tal, mas ele, né, como um cordeirinho, na verdade ele é um lobão, um leão que mata, que come, que acaba com o seu povo. Então o que é política? Um dos, né, aspectos da política. Política é negociar, administrar. Mas acima de tudo, que é a parte mais perigosa que eu acho, indicar quem vai estar com eles no poder. Você já ouviu falar do termo aparelhamento do Estado? Aparelhamento significa: eu pego tais e tais pessoas, segundo o meu, tem empregos, tem cargos, pessoas que precisam trabalhar para o governo, só que eu vou contratar essas pessoas segundo a maneira que eu penso e os meus objetivos. Então, por isso que na época das eleições, às vezes pessoas que trabalham no Estado estão muito mais preocupadas em que este ou aquele candidato ganhe, não porque este ou aquele candidato. A minha filha apareceu ali.
Este ou aquele candidato, não porque ele fez ou porque ele foi bom para o país, mas sim porque economicamente. Ai, minha filha, precisava, filha, não precisa. Gente, é a minha filha. Então vem cá e fala oi. Não, então tá vendo? Não tinha necessidade dela aparecer, mas eu não tenho como fazer corte, isso aqui vai para o YouTube desse jeito. Então, minhas queridas, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque política é administrar, é nomear, é negociar, é reprimir, é dominar e é instrumentalizar. Então, o dia que você entender o que é política, é governar. Mas dentro do governar, está todo esse leque de coisas aqui. Tanto fazer crescer, como afundar. Tanto abençoar, como amaldiçoar. Como tanto ter pão, como passar fome. Tanto ter abundância, quanto ter escassez. Cuidado, comadre. Vamos refletir. Beijo grande, falei demais. Sinto muito ter ficado tão grande, mas esse formato que eu estou trabalhando e a minha intenção aqui é abrir um pouquinho os olhos. Todas as notícias que eu tenho aqui estão em todos os lugares, você já viu. Mas eu gostaria, como a minha comadre Bárbara, a minha amiga Bárbara, lembra que eu falei da amiga? Pode ser que a pessoa não conheça, ela não me conhece. Um dia ela vai conhecer, eu quero trazê-la aqui para conversar com você. Então, como ela diz, quero dar. Muito engraçado. Quero dar os meus 2 centavos de contribuição para essa discussão. Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Yes. Can I please use the speaker? I really want to take a shower. I was Sure. right here. Tá, mas não